Olá, vamos para mais um estudo das Provérbios de Salomão, mas antes de fazer esse estudo, de iniciar o nosso capítulo 21, a gente vai fazer uma oração para fechar o capítulo 20. O que aconteceu ao final do capítulo 20, houve algum problema que a oração não foi gravada. Então, a gente sempre finaliza cada capítulo com uma oração, tá bom? Então, a gente vai iniciar hoje, né, o capítulo 21 como a oração para fechar o capítulo 20 inteiro do, da, do estudo anterior, tá? Da série, do episódio anterior. Então vamos fechar nossos olhos, já vamos começar bem, vamos fechar nossos olhos nesse instante, levar seu pensamento a Deus. Respira assim profundamente, solta o ar devagar, relaxe. Pode deixar suas mãos com a palma da mão espalmada sobre suas coxas, com a palma da mão voltada para cima e relaxe. Vamos junto comigo. Nesse instante sagrado e divino, Senhor, pedimos a vossa graça e o vosso amparo para mais um dia de luz. Agradecendo esse estudo, agradecendo essas palavras, agradecendo essa oportunidade que nos dá em estar conectado com vossa palavra, vosso amparo. E nesse momento eu peço a sua força e o seu amparo, para que me ajude a desviar de questões negativas, me ajude a desviar das energias preguiçosas que me levam ao ócio e que me tiram toda a energia necessária. Me faça, Senhor, me conectar com a vossa graça, a vossa luz da prosperidade, a sua energia, para que eu não mergulhe em águas profundas, para que eu não me afogue em situações que eu não consiga mais voltar, para que eu não coloque laços ou amarrações em mim, que isso seja nesse instante, seja tudo dissolvido, para que eu possa estar pleno nas suas veredas de luz, na sua luz. Nesse instante, Senhor, eu peço para que purifique o meu coração, sonda o meu coração e tire todo o caminho mau, limpando todas as espécies e situações que possam me trair, que possam me auto-enganar. Me permita, Senhor, para que eu seja mais sábio de mim, que eu tenha ouvidos para ouvir e olhos para ver. Que através dos meus ouvidos eu possa ouvir as instruções dos sábios, as instruções que a vida, através de atos e sinais que são do Senhor, possam me dirigir e que eu possa ver situações e antever coisas que possam trazer algo ruim para mim, que eu possa ver com antecedência. Me amplie essa capacidade, Senhor, para que eu possa me antever dos problemas e que eu possa estar sempre em seu caminho. Nesse instante, diante da sua presença, eu peço para que esteja comigo nas minhas decisões, nas minhas dúvidas, para que a sua lâmpada brilhe, eliminando toda a negatividade que ainda habita em mim. E que essa lâmpada ela seja acionada sempre para iluminar os caminhos de luz na minha vida. Que ela possa iluminar todos os caminhos trevosos, para que eu não trilhe esses caminhos, para que qualquer influência negativa, qualquer situação ou qualquer desejo material mundano, impulsionado pelo ego, ainda aprendiz, essa lâmpada possa iluminar e eu possa antever o problema. Permita, Senhor, para finalizar essa oração, que eu possa aprender com os açoites e as feridas que me purificam. Que eu possa entender que a negatividade, o obstáculo são desafios para que traga para mim a melhora na vida, para que me traga um bom caminho,
para que me traga uma boa direção, que eu possa enxergar a negatividade que eu chamo de negatividade, a pedra no caminho, eu possa enxergar o que está por trás dela, o que ela quer me ensinar, para que eu possa me moldar, para que eu possa me tornar mais forte na sua jornada. Assim eu agradeço, assim eu peço suas bênçãos, para que eu seja mais forte para resistir sobre as tentações da vida. E eu peço saúde ao meu corpo, para que eu possa sustentar a minha força nessa jornada de luz. Agradeço, gratidão, amém. Respira profundamente, solta o ar devagar, esfrega suas mãos. Isso, perfeito. E assim a gente começa o nosso capítulo 21 sobre os provérbios de Salomão, trazendo esse estudo. E aqui a gente vai para o nosso versículo 1 do capítulo 21. E aqui a gente vai trazer muita coisa boa, muita coisa interessante também, porque esse capítulo, ele vai trazer o 21, ele traz muita questão da sabedoria, instruindo em conexão com a integridade, com a paciência, e trazendo a força também, o entendimento da soberania de Deus sobre nossas vidas. Então é um capítulo também muito forte, muito poderoso, né? Então vamos juntos no versículo 1 do capítulo 21. Acompanhe aí comigo, quem tiver a sua Bíblia, bloquinho de anotação do lado, para a gente anotar as situações. 21. Como ribeiros de águas é o coração do rei na mão do Senhor, para onde quer o inclina. Olha só, quer dizer que fala a situação do rei, e a gente fala o rei, você governa a sua vida. Aqueles que estão assentados num trono governam sua vida, tem governo da sua vida. Outros governam as nações, são governadas por Deus. A gente sabe que se você governa a sua vida, Deus te deu esse governo. Se alguém governa uma nação, Deus lhe deu essa missão. Então aqueles que são, quando você tem autoridade sobre uma situação, autoridade sobre sua vida, você domina certas situações que você entrega nas mãos de algo, de algum ser, diz assim, onipotente. Logo, o coração de um rei ligado a uma situação dessa, o coração de você, que é um governante da sua vida, é como um rio que é controlado pelo Senhor. Para onde você quiser verter, aonde esse rio vai, para onde ele quer você inclinar as vias desse rio, ele vai. Haverá prosperidade aonde você botar a mão. Então, ou seja, o que ele quer falar no versículo 1, para a gente começar muito forte? Que Deus está no controle. Deus está no controle de tudo. Logo, se Deus está no controle de tudo, basta que realmente você esteja nele, de coração e alma. Como ribeiros de água é o coração do rei na mão do Senhor. O coração puro, o coração purificado, o coração em Deus, o coração sábio. Então aquele que está desse jeito, para onde você botar a mão, você gera prosperidade, você gera situação. Porque você sabe que Deus está no controle. Então assim, a fé é tudo. A gente sabe, a gente às vezes tem amigos, conhecidos, a gente fala assim, nossa, onde aquela pessoa coloca a mão gera ouro, ela gera recursos. Por quê? Vai e modela ela, vai ver um pouquinho da vida dela, você vai perceber que ela joga a força dela dentro de um coração sábio. E se não for, se for dentro de corrupção, isso tem vida curta. A gente já tem estudado e falado sobre isso. Mas aqui ele não quer falar disso. Um coração íntegro, um coração puro, você pode verter. Se a situação agora não dá certo aqui, você vai falar assim, não, agora eu vou para lá. E vai dar certo lá. Porque Deus está contigo. Deus está no controle.
escreve essa frase: Deus está no controle. Começamos bem, né? Versículo 2: Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda o coração. Ou seja, todo o caminho do homem ele é reto aos seus olhos, aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o seu coração. Então, assim, aqui ele fala uma coisa importante. Deus conhece suas intenções, Deus conhece suas motivações, e a sinceridade, ela não é uma prova infalível para se conhecer a verdade. Olha só, porque as pessoas, sinceramente, há muitas pessoas que são enganadas, sinceramente são enganadas. Há caminhos que parecem muito certos para o entendimento, para a compreensão humana, mas você vai ver que depois são caminhos tortuosos, caminhos que te levam a becos sem saída. Há palavras belas que são proferidas por possíveis boas bocas, mas aos ouvidos de alguns observadores gera um barulho imenso para Deus, por exemplo. Então, aos nossos olhos, tudo pode parecer reto, legal, bonitinho, mas para Deus não, porque Deus sonda o seu coração. Ou seja, não adianta você querer mostrar algo que você não é, porque Deus sabe o que está aí no seu coração. Deus pesa tudo numa balança e Ele encontra realmente o que está faltando. E uma hora o que está faltando vai ser mostrado. O que você está querendo esconder vai ser mostrado. Não tem forma, não tem jeito. Então, assim, não basta você ser aplaudido por inúmeras pessoas e internamente você sabe que você não é aquilo. Como é que você dorme assim? É necessário ter uma aprovação divina, é necessário sentir essa beleza, esse sentimento de Deus dentro de você. As pessoas, infelizmente, elas se impressionam muito com o exterior, mas Deus vê o interior. Você pode dar nota máxima para as suas atitudes, para as suas situações, mas Deus sonda o seu coração e Ele vai exigir de alguma forma no seu íntimo a verdade, que vai vir através da sua consciência para externar a verdade. Então não adianta esconder nada aí dentro, mesmo mostrando algo que você não é. Deus sonda o teu coração e uma hora ou outra você vai ter que se haver com isso, mostrar a sua verdadeira beleza, as suas fraquezas e lidar com isso tudo. Vamos junto para o versículo 3? Vamos que vamos? Então vamos lá. O versículo 3 fala o seguinte: fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Ou seja, praticar a justiça, a equidade, a igualdade, trazer a balança divina para a sua vida de forma que com retidão, com razão, você apure os prós e os contras, o bem e o mal, as suas escolhas, é mais justo do que você chegar lá, por exemplo, num local religioso, fazer ofertas achando, ou sacrifícios achando que já está resolvido. Isso é pura ilusão aos olhos de Deus. Isso ele deixa bem claro aqui. Fazer justiça e julgar com retidão internamente, você ouvindo a voz de Deus dentro de vocês e buscando ajuda, buscando autoconhecimento para procurar
se equilibrar internamente, para você talvez não se enganar mais, é exercitar a justiça e o juízo dentro de você. Isso, aos olhos de Deus, é melhor do que você ir lá, oferecer uma oferta e achar que está tudo certo. Então, existe uma passagem que Jesus deixou bem claro no Novo Testamento, que ele fala assim: antes de você deixar a sua oferta no altar, seu sacrifício, sua oferta no altar, volte e reconcilie com seu irmão. É exatamente o que ele quer fazer. O que ele está falando assim? Vá fazer justiça, vá trazer juízo à sua vida. Não adianta botar sacrifício ou uma oferta e continuar com uma vida errada. Isso, seu sacrifício não vale de nada, sua oferta não vale de nada se a sua vida ainda está toda errada, desequilibrada e você levando uma vida de aparência. Pensa nisso. O juízo, a vida, a justiça, a vida, o equilíbrio, a sua vida, a reparação, a restauração, aos olhos de Deus, isso é perfeito. Isso é o caminho. Versículo 4 fala o seguinte: olhar altivo e coração orgulhoso revelam a vida de pecado dos ímpios. Olhar altivo e orgulhoso e coração orgulhoso revelam a vida de pecado dos ímpios. Olha só, altivo tem ligação com o quê? Com prepotência. Coração orgulhoso é o orgulho, é uma transgressão muito grave. O orgulho, ele nos apaga para a razão, ele nos limita. O orgulho, ele deixa o ser estacionado. Ele não deixa o ser tomar uma decisão aos olhos de Deus, mais purificada. Ele fica no ego, ele fica no mimimi, ele fica na situação prostrada. Então Deus, não há uma tolerância para isso aos olhos de Deus. Então assim, a altivez que ele fala aqui é o arrogante também, é o prepotente, é o arrogante, é o altivo, o coração orgulhoso. Então duas coisas que não estão de acordo aos olhos de Deus. É bom que fique bem claro. A altivez, que é a arrogância, e a prepotência, e o orgulho. Arrogância, prepotência, altivez, orgulho, palavras que têm que ser olhadas para a gente, têm que ser bem vistas, têm que estar no nosso radar. E são palavras que não podem estar envolvidas e motivadas por nossos comportamentos ou ações. São transgressões que podem nos apunhalar e podem nos desviar de caminhos sagrados. Então a gente tem que ter o discernimento de detectá-los muito rápidos, para não deixar isso se aprofundar. Tá? Então, como ele fala aqui, revelam a vida de pecado dos ímpios. Então esse caminho vai mostrar a todos, e não só a você, o caminho de transgressões que você vai levar para frente, daqui para frente. De novo, nada é ocultado aos olhos de Deus. Ele tudo vê, ele tudo sonda. Ele sonda os nossos corações. Né? Uma passagem: sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. E aqui o reto, que ele diz aqui, como a gente falou aqui no anterior, né? A questão da retidão, a gente buscando a retidão em cima do justo, em cima de um juízo, isso nos ajuda a entender essa altivez, esse coração orgulhoso a qual a gente não pode se conectar. Então tenha cuidado, que o orgulho é a sua própria traição. Muitas pessoas param no caminho por causa do orgulho. Baixa a crista, baixa essa altivez,
Baixa esse queixo levantado. Tira, afasta o orgulho para que a humildade ela entre, para que você abra a brecha para o novo. O orgulho ele te forma uma carapaça tão grande, tipo numa armadura, que daqui a pouco a pessoa não tira mais. Ela está tão incrustada, ela fica tão enferrujada que não tem WD-40 que resolva. Então vamos que vamos. Vamos para o nosso versículo 5. E o versículo 5 ele vai falar sobre o seguinte. Todo mundo acompanhando comigo aí, né? Vamos lá. Então, nosso versículo 5 a gente vai falar sobre o seguinte: os pensamentos do diligente tendem à abundância, tão certamente quanto a pressa leva à pobreza. Então, vamos junto aqui, no 5. Aqui ele está falando do seguinte: os pensamentos do diligente tendem à abundância, tão certamente quanto a pressa leva à pobreza. Aqui ele está dizendo sobre o seguinte, sobre cuidado com a pressa. A pressa, a gente sabe, é inimiga da perfeição. Quantas coisas a gente fez na pressa e não dá certo? Ninguém pode construir uma casa sem ter a planta, sem se planejar financeiramente. Ninguém pode ir para uma situação sem ter avaliado o que vai ter na frente. Isso não é prudente. Então, ou seja, os planos, ele fala assim, os pensamentos do diligente tendem à abundância, tão certamente quanto a pressa leva à pobreza. Então, quem pensa com diligência, quem pensa dentro de um conhecimento, dentro de uma prudência, leva à abundância, porque você não vai ter problema, você já vai ter aquilo tudo de alguma forma, aquilo está sob seu controle. Ah, mas vai ter coisas que vão sair fora do controle? É óbvio que vai, mas você já está preparado, você já tá esquematizado, você não vai ser pego de surpresa. Então, assim, a pressa que ele coloca no final é que bota tudo a perder. Mas a prudência, os pensamentos do diligente, que traz a prudência e o discernimento, geram para você abundância. Faça tudo com prudência, faça tudo com discernimento, sem pressa. Pensa, se você está fazendo a coisa com pressa, a chance de dar um AM é muito grande. Não vai dar certo. Pode até dar uma sorte de dar certo, mas a probabilidade maior de dar um problema é muito grande. Então, o que ele coloca aqui, o que Salomão reprova aqui dentro dos provérbios, a palavra de Deus, ela reprova a pressa excessiva. Porque a pressa excessiva, bota assim, ó, pressa excessiva ela leva ao descuido e à falta de reflexão e planejamento. Ó, pressa é igual a descuido, falta de reflexão e falta de planejamento. Anota isso aí, porque se você olhar para isso, peraí, eu tô me descuidando? Qual é os cuidados que eu tô tendo? Outra, qual a reflexão que eu estou fazendo? Opa, tá havendo planejamento? Peraí, deixa eu parar, deixa eu pausar, tá acontecendo alguma coisa. Não pode ser assim não. Não pode ser dessa forma não. Tá entendendo? Então assim, é óbvio que o que eu estou falando aqui, a questão é que a gente não tem que cruzar os braços e não fazer nada, se acomodar de uma forma letárgica, mórbida. Não. Tem vezes na vida que a gente tem que dar uma acelerada em algumas coisas, mas existe a hora certa de agir. Protelar alguma coisa que tem que ser feita pode ser tão danoso quanto uma falta de planejamento. Então, de novo, Deus reprova a pressa excessiva, que é igual ao que a gente falou aqui. Descuido, falta de planejamento, de reflexão e falta de planejamento. Tá bom? Fica bem claro isso para você. Isso aqui é muito forte, esse versículo 5. É muito importante esse versículo 5. A gente tem que ter cuidado com as nossas ações, de cuidado com o que a gente faz. A gente quer fazer tudo. O mundo está muito acelerado, as coisas estão exigindo de nós uma rapidez muito grande, mas tem coisas que são estratégicas.
Tem coisas que não tem que ser feito dessa forma, tem que ser feita, calma, peraí. Deixa eu pensar, deixa eu fazer coisa muito forte, com base, com sustentação. Senão a coisa descamba, meu irmão, minha irmã. E vamos então agora para o nosso versículo 6. O versículo 6 ele fala o seguinte: trabalhar para juntar tesouro com língua falsa é vaidade, e aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. O que ele quer dizer com isso aqui? É a questão do enriquecimento ilícito de uma forma perigosa, de uma forma ilícita, de uma forma ilegal. Ou seja, trabalhar para adquirir tesouros com língua falsa é, no caso, você se conectar, por exemplo, com a vaidade, e isso se torna um enlaçamento que pode ser mortal, utilizando outras palavras, outras interpretações aqui do versículo 6. Né? Trabalhar para juntar tesouros com língua falsa é vaidade, e aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. Olha a vaidade entrando aí para trazer a língua falsa, a mentira, a incerteza, a ludibriação, a enganação. Então, aqueles que buscam enganar os outros para adquirir tesouros, adquirir situações sobre as costas das pessoas, para se enriquecer ou tirar proveito disso de alguma forma, para acumular alguma coisa, esse está fadado ao fracasso. Esse pode ter certeza que esse tem vida curta. As situações dele vão se pulverizar como areia caindo sobre suas mãos, escorrer pelos dedos. Então não vale adquirir, como ele fala assim, vamos botar língua falsa, não vale adquirir nada com língua falsa, com mentira, com inverdade. A fortuna e a prosperidade na sua vida, ela não vem com mentira, ela não vem com língua mentirosa. Isso é ilusão, isso é laço mortal, isso te enlaça, isso é armadilha. Que adianta você ser rico e ter propriedade e você não ter paz, que é a maior paz que você acha na consciência? Que adianta você viver cercado de muito luxo se você também não tem paz? Se sua vida é mergulhada num lixo, sua vida emocional ou mental? Que adianta as pessoas te honrarem e te colocar no pedestal, mas se você é reprovado por Deus? Que adianta você ter bens pra caramba, conseguir um monte de coisas se tua alma tá vendida pro mal? Para não falar outra palavra. Então, é melhor ter integridade do que ser um ilícito. Porque a sua consciência, na hora que você deitar sua cabeça no travesseiro, você vai ter o sono dos justos. Eu acho que é isso que a gente busca. O versículo 7 e o último desse episódio é: a violência dos ímpios virá a destruí-los, pois eles se recusam a praticar a justiça. Isso, olha só o que isso aqui fala. A violência dos ímpios, que é os perversos, irá destruí-los, porque eles recusam praticar a justiça. O que ele quer falar aqui? Que aquela pessoa que é violenta, que é insensata, ela se destrói ela mesma, se autodestrói. A violência é como se fosse uma flecha que a pessoa, como um bumerangue, que ela joga, nem flecha, um bumerangue que ela joga em volta nela mesma. Então a pessoa se destrói porque ela se recusa a buscar o justo dentro dela. Ela se recusa a ouvir o que a vida lhe coloca. Ela se recusa a ouvir a voz dos sábios. Então é óbvio, quem planta violência vai colher violência. Quem semeia guerra vai ceifar contenda. Então não tem forma, não tem saída. Isso é uma lei universal. Então esse perverso, esse ímpio que não quer escutar os conselhos que a vida lhe dá através da disciplina, das corrigendas, das correções que as situações nos entregam, essa pessoa, ela não escuta os conselhos, essa pessoa jamais se dobrará, ela não se dobra para isso.
a pessoa se recusa a praticar a justiça na vida dela. Ela já está tomada pelo mal. E toda inclinação que o mal faz em seu coração, você se desvia de Deus. E aí você atenta contra o próximo e contra a sua própria vida. E aí recai sobre sua própria cabeça as consequências da situação. Então, é muito difícil, para a gente finalizar, é muito difícil a gente querer ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. É muito difícil a gente querer estender a mão para uma pessoa que quer continuar sendo perversa, sendo injusta. O que a gente tem que fazer é seguir o nosso caminho e seguir a nossa vida. Tem coisas que não adianta, tem coisas que a gente não pode ajudar aqueles que não querem ser ajudados, e simples assim. Porque senão a gente vai mexer em ninho de marimbondo. Então siga a sua vida de uma forma lícita e de uma forma justa. E aqueles que não quiserem seguir, que sofram as consequências da violência sobre si mesmo. Porque aquele que não busca a balança, o equilíbrio dentro de si, vai encontrar o desequilíbrio, como ele diz aqui. Porque quem se recusa a procurar a justiça dentro de si, quem se recusa em buscar o equilíbrio e a justiça divina dentro de si, se autoviolentará. Tá bom? Então não seja isso. Se você notar internamente que você está muito duro com você mesmo, nas interpretações, nos seus julgamentos, dê um passo atrás, meu irmão. Você está sendo muito violento. Se permita escutar mais os conselhos dos sábios, vai procurar um livro, vai ouvir uma palestra, vai na sua igreja, vai procurar uma palavra que te dê um alento, te dê um afago, para que você possa refletir melhor sobre essa situação. Não se engesse no orgulho, na prepotência e na arrogância. Tá bom? Gratidão por mais um dia com vocês. Um beijo no coração, muita luz, muita paz. E amanhã a gente parou aqui no nosso versículo 7 do capítulo 21. Amanhã a gente continua no versículo 8, tá bom? Fique com Deus, muita luz, muita paz. Amém. Paz e bem.